Ok? Gravando. Bom, esse é o nosso encontro do dia 24/4/2020. O nosso objetivo aqui é falar sobre a área órbito-frontal, córtex pré-frontal, tá bom? Mais do que esgotar o assunto, porque é impossível esgotar esse assunto, o nosso objetivo é de fomentar perguntas, né? Para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto. É uma forma de introduzir a neurociência a vocês. Alguns com intimidade, com neurociência, e outros sem qualquer intimidade. Então, não tem importância. A gente vai começar bem do básico, de uma maneira diferente, né? A gente começou com aquele vídeo apresentando em 14 minutos um pouco da neuroanatomia e agora nós vamos falar sobre fazer um recorte epistemológico do ponto de vista técnico. Nós vamos reduzir, né, para a área órbito-frontal, e é lógico, assim, é uma área que é muito importante para nós, para quem estuda a neurociência aplicada à psicanálise, e aos pouquinhos vocês vão começar a entender por quê. Porque essa importância. Muito bem. Vamos lá ver se estão vendo a setinha, porque eu estou vendo aqui na minha tela também. O sistema nervoso central, vocês lembram? Vamos tentar recordar um pouquinho a respeito do que a gente falou naquele vídeo que eu mandei para vocês, 14 minutos, sobre a neuroanatomia macroscópica. O sistema nervoso central, ele é formado pelo, aqui ele chama de cérebro, mas nós vamos chamar de encéfalo, certo? O encéfalo é formado pelo telencéfalo, pelo diencéfalo e pelo tronco encefálico, ok? Então, encéfalo é essa associação de cérebro, que ele chama de cérebro aqui, com tronco encefálico, ok? E o cerebelo, lógico, tudo isso aqui é encéfalo. Ele é dividido nessas partes. Telencéfalo, que é essa parte aqui, né? Seguindo a setinha ali, ok? O telencéfalo é formado pelos lóbulos cerebrais. Vocês lembram? Tinha lobo frontal, né? Frontal, tinha lobo parietal, lobo occipital, tem o lobo temporal, ok? Tem um lobo chamado insular, que eu não cheguei a mostrar para vocês lá naquele vídeo, tá bom? Mas nós vamos ter oportunidade de ver a ínsula também, a importância da ínsula. Então, temos lobo frontal, temos lobo parietal, temos o lobo occipital, temos o lobo temporal e temos também um lobo chamado insular. Muito bem. Além desse lobo, temos o diencéfalo, que corresponde aproximadamente a essa região, né? Nós temos o tálamo, temos o hipotálamo, temos o epitálamo. No epitálamo tem a glândula pineal, e no hipotálamo, ligado no hipotálamo, temos a glândula hipófise. O tronco cerebral é formado pelo mesencéfalo, é formado pela ponte e é formado pelo bulbo. E, além disso, temos ainda o cerebelo. Ok? Nós chegamos a comentar naquele vídeo que não existe nenhuma estrutura que tenha uma especificidade funcional, ou seja, nenhuma função está alocada numa única estrutura cerebral. Mas eu disse que o cérebro, o encéfalo, o sistema nervoso central funciona de forma modular. Então, existem módulos cerebrais que se interseccionam, gerando funções diversas, ok? Você tem, por exemplo, para uma determinada função, ao mesmo tempo, você tem células do cerebelo funcionando, células do tronco cerebral funcionando, célula da região frontal funcionando. Por exemplo, a atitude de pegar uma xícara, né? De pegar uma xícara e levar a xícara à boca, entre outras tantas coisas, eu preciso fazer com que uma alça entre o núcleo denteado do cerebelo, a região da ponte e a região do córtex cerebral, que essa alça se feche para que eu faça esse movimento. Então, vocês veem que um movimento simples de pegar um objeto e levar o objeto até a boca, como uma xícara, precisa de um circuito bastante amplo, que é o chamado denteado rubro-tálamo-cortical, ou seja, um circuito amplo, né, de movimentos finos e coordenados. Isso sem falar do restante. Mas também quando eu levo o café ou eu levo o cappuccino,
né? Como é o caso aqui. A boca, eu preciso também saborear esse café, esse cappuccino. Ele tem um sabor. E esse sabor tem também um significado. Ou seja, ele pode me dar uma sensação de prazer, de algo bom, recompensador, ou ele pode me dar a sensação de algo ruim, se ele estiver amargo, por exemplo. Ok? Os sistemas responsáveis por trazer essa sensação, essa representação de sensação de recompensa, né, diante de um estímulo, por exemplo, gustativo, é função do córtex órbito-frontal. Ok? Os lobos frontais, em particular esta área aqui, que é a área pré-frontal do lobo frontal, ok? Essa área frontal, o lobo frontal todo, porque na verdade assim, se você pegar o lobo frontal, se você pegar aqui o sulco central, esse aqui é o giro pré-motor, que é a área motora, perdão, essa aqui é a área motora, que é uma área importante para iniciar o movimento, ou seja, gerar os impulsos elétricos ligados ao movimento. Você tem esta área aqui, que é a área pré-motora, né? Que tem uma área que é a área motora suplementar. Esta área aqui do córtex frontal tem uma função primordialmente motora, né? Ou para gerar o movimento ou para planejar o movimento. Esta área, à frente da área 8 de Brodmann, que é o córtex pré-frontal, ele é sede de diversos mecanismos extremamente complexos, porque a função mais importante de uma área heteromodal, como o córtex pré-frontal, é de integrar estímulos, seja potenciais elétricos e modalidades funcionais diferentes, ok? Então, ele integra funções. Quando a gente diz que integra funções, ele está integrando sinais bioelétricos, que vêm de lugares e áreas diferentes. Estes sinais são provenientes de áreas completamente diversas. Você tem estímulos que vêm de muito longe, como eu disse, do cerebelo até, o que pareceria improvável, né? O córtex pré-frontal, né? Um córtex relacionado à tomada de decisões, um córtex relacionado à previsão de coisas futuras, a planejamento, né? Um córtex que nos oferece a possibilidade de desenvolver comportamentos sociais adequados ou não adequados, que regulam nossos comportamentos, dos comportamentos mais simples, como levantar e pegar um copo d'água, com comportamentos muito mais complexos, como, por exemplo, dar uma aula, ok? E esse córtex pré-frontal é um córtex, então, é uma área, né, responsável por juntar estímulos de regiões diferentes. Ou seja, a gente aqui, a partir de áreas, por exemplo, como o córtex parietal, nós recebemos influxos de sinal responsável pela sensibilidade, ou occipital pela visão, ou temporal pela audição, né, pelo olfato, memória, e também como há uma alça, né, aqui uma alça das vias visuais, também nós temos influxos e sinais elétricos que chegam no córtex pré-frontal, na região órbito-frontal, que são visuais. Aqui é só para vocês terem uma ideia do vasto número de conexões do córtex, ok? Do córtex pré-frontal, né? Quantas conexões chegam ao córtex pré-frontal? E aqui são conexões que trazem a informação à distância. Então, você tem vários fascículos, por exemplo, esse fascículo é chamado de fascículo longitudinal superior. Ele traz informações aqui do final da região temporal, ok? Para a região do córtex frontal e pré-frontal. Essa que é a região dorsolateral do córtex pré-frontal. Esse é um exemplo. Nós temos outros exemplos. Nós temos,
por exemplo, um fascículo que associa a região temporal anterior, né, que é o fascículo uncinado, trazendo informações provenientes, por exemplo, da memória, do olfato, para o córtex pré-frontal. Nós temos um fascículo longitudinal médio que comunica essas áreas. Então, uma informação que vem desta área temporal posterior chega à região temporal anterior e pelo fascículo uncinado chega ao córtex pré-frontal. Nós temos outros, como o fascículo arqueado, tá? Esse aqui era o uncinado, esse fascículo aqui é o fascículo arqueado. É um fascículo que também leva informações para a região dorsal do córtex pré-frontal. Então, vocês têm uma ideia de que as informações vão com muita rapidez de uma área do cérebro para outra área do cérebro, tá bom? Com muita rapidez. Isso sem contar que tem fascículos curtos que associam um córtex com outro adjacente. Então, o córtex e o cérebro como um todo, principalmente as áreas heteromodais, que são as áreas que relacionam várias modalidades de informação, que são a região pré-frontal, que é o que nós estamos vendo agora, o lobo parte, lobo parietal, e boa parte lobo temporal e temporo-occipito parietal. Então, são áreas que associam modalidades sensoriais. Essas associações de modalidades sensoriais que enriquecem o córtex pré-frontal de informação. Então, veja só, até aqui o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Para que o encéfalo, no caso, o córtex pré-frontal, no caso, nós vamos chegar lá, o córtex órbito-frontal possa exercer alguma função, há necessidade que ele receba um volume grande de sinais provenientes de áreas diferentes desse cérebro. Okay? Aqui nós estamos construindo, né, o paradigma de que isso é possível a partir de um substrato físico anatômico, que é esse conjunto de fibras que une áreas diferentes do encéfalo. Tudo bem. O córtex pré-frontal, então, córtex pré-frontal, ele recebe informação de praticamente todo o córtex do hemisfério do mesmo lado, ou seja, ipsilateral, ok? Áreas de associação dos lobos parietal, então está lá o lobo parietal. No lobo temporal, a gente vê uma pontinha do temporal ali embaixo. Occipital, aqui o lobo occipital, ok? Então, parietal, occipital, temporal. Ele também recebe informação do próprio córtex frontal, motor, de áreas mais profundas, né, subcorticais também, como o tálamo, tá certo? E de áreas, e do lado contrário, quer dizer, o córtex pré-frontal se comunica com o córtex pré-frontal do outro lado, e vice-versa, eles trocam informação. E utilizam para isso principalmente das fibras do corpo caloso e da comissura anterior. Tá? São as fibras que cruzam de um lado para o outro. Até aqui tudo bem? Muito bem. Como eu disse a vocês, ele também recebe informações à distância. Então, por exemplo, para receber uma informação do cerebelo, normalmente ele usa de subestações. Então, passa pelo tálamo, né? A maior parte das vias que saem do cerebelo e que chegam até o córtex pré-frontal, chega a partir de uma subestação, que é o tálamo, que fica nesta região, tá? Essa bolotinha aqui chama aderência intertalâmica, que une os dois tálamos, do lado direito e do lado esquerdo. E o tálamo, ele processa a informação vinda do cerebelo e retransmite essa informação tanto para áreas do córtex pré-frontal, mas também a área motora suplementar, a área pré-motora e a área motora, ok? Para regular movimentos complexos. Então, ele tem conexões com o sistema límbico, ele tem conexões com o córtex
pré-motor, com a formação reticular. A formação reticular é uma rede de neurônios que vem desde, vamos voltar lá, ele vem desde, essa rede começa abaixo do bulbo, já começa na região cervical, ele toma conta, é uma rede de neurônios, uma rede, imagina uma rede mesmo, emaranhada, que sobe pelo bulbo, pela ponte, pelo mesencéfalo até a base do diencéfalo. É uma rede ampla e que tem várias funções. Tem funções de distribuir a informação para áreas diferentes, ok? Como tem uma função bastante relevante no ciclo vigília e sono. Pela formação reticular que regiões do tálamo se ativam ou não, possibilitando um conjunto de ciclos, né, durante o sono. O sono tem ciclos e tem uma arquitetura, e o ciclo de dormir e de acordar, de vigília e sono. Tudo bem. Vamos lá, voltando aqui. Então, ele tem conexões com o sistema límbico está em amarelo, porque é o que mais nos interessa aqui na região órbito-frontal, com o córtex pré-motor, formação reticular, hipotálamo, núcleo amidaloide, amígdala, né? Vocês vão ver bastante isso com a Edna depois, hipocampo, estruturas subcorticais, e como a gente falou, por meio do tálamo, ele se comunica com estruturas que parecem improváveis pela distância, como o cerebelo. O córtex pré-frontal, ele pode ser dividido em 3 partes, ok? 3 partes. Isso do ponto de vista funcional. Um é chamado de região órbito-frontal do córtex pré-frontal, a outra é a região dorso-lateral do córtex pré-frontal, e a outra é a região dorso e ventromedial do córtex pré-frontal. Mas por que é feita essa divisão? Porque essas estruturas têm funções mais ou menos definidas, mais ou menos organizadas, que diferenciam uma área da outra, mas elas se comunicam demais uma com a outra. E às vezes é difícil de você definir uma função específica para uma área na ausência da outra. Então tem situações que assim, a gente sabe que na ausência daquela estrutura, ou seja, por exemplo, a região órbito-frontal, existe uma dificuldade do indivíduo desenvolver alterações de campo elétrico na pele em decorrência, né, transdérmica, em decorrência a um estado emocional qualquer. Se você tira a região orbitofrontal, certo? Mas se você compromete a região dorso-medial, você também tem um prejuízo, né, da capacidade que o indivíduo tem de ficar assustado com uma situação, mas ele tem o estímulo transdérmico. Então, é só um adendo, tá? Para vocês. Existe um negócio chamado marcador somático, que foi desenvolvido pelo Damasio, uma ideia de que o corpo está intimamente relacionado, né, relacionado como mensageiro de informações às regiões ventromedial, a região ventromedial. E quando você se emociona por uma razão qualquer, o corpo te dá essa mensagem, por isso o cérebro lê com tanta rapidez, ok? Mudando, você pode medir isso mudando o teor desse campo transdérmico, né? Campo elétrico transdérmico, ok? E você observa que quando o indivíduo tem lesão na região orbitofrontal, ele perde esse campo, ok? E ao mesmo tempo, ele perde esse medo, esse pavor que ele tenta administrar, porque ele tenta administrar a amígdala, ele perde esse pavor. Ele fica um sujeito sem medo, ou com medo demais, com alterações de campo transdérmico, depende da região lesada. Mas quando o indivíduo tem uma lesão, né, mais acima, na região dorso-medial, o indivíduo continua tendo as respostas transdérmicas, né, por exemplo, de medo ou de pavor, mas ele não tem mais, ele não sente mais o medo, pavor. É como se o corpo falasse que ele está com medo, mas ele não reconhece esse sentimento. Tá bom? Isso é só um adendo, isso vai ficar lá para a aula de córtex pré-frontal quando a gente avançar. Ok? Tudo bem. Essa é a região órbito-frontal.
Então, olhando o cérebro de baixo, encéfalo de baixo, essa é a área do córtex órbitofrontal, né? Aqui, essa área também, córtex órbitofrontal, do que a gente está vendo aqui. Muito bem. Deixa eu só abaixar vocês, que agora eu consigo ver vocês na telinha aqui também. Pronto. Ok. Bom, agora nós temos dois artigos. Isso, são dois artigos que eu quero comentar com vocês. Um é chamado de A Cognição Social e Córtex Cerebral, e o outro é Córtex Orbitofrontal Lateral, né? Antecipa escolhas e integra aquelas mensagens que vêm antes da informação atual. Então, o que que ele fala sobre esse assunto? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o que importa. Ok. Esse aqui é um artigo da Universidade de Buenos Aires, Argentina, Cognição Social e Córtex Cerebral. Okay? E ele diz o seguinte, a gente vai ler e depois, conforme for, quando a gente for discutir, a gente volta e conversa sobre esses artigos, ok? Então, resumo. Cognição social é o processo que orienta condutas frente a outros indivíduos da mesma espécie. Várias estruturas cerebrais têm um papel-chave para controlar as condutas sociais. O córtex pré-frontal ventromedial, a amígdala, o córtex somatosensorial direito e a ínsula. Ou seja, são estruturas, depois a gente, se quiserem anotar, depois a gente vê com mais cuidado. Vamos aumentar aqui, que eu acho que vocês vão enxergar melhor, né? Vamos lá, ver se eu consigo ver tudo aqui. Ok. Esse é o máximo que eu consigo. O córtex pré-frontal ventromedial está comprometido com o raciocínio social e com a tomada de decisões, enquanto a amígdala está relacionada com o julgamento social de faces, o córtex somatosensorial direito com a empatia e com a simulação, enquanto que a ínsula com a resposta autonômica. Mas vamos lá, o que interessa agora. Muito bem. Ele fala aqui a participação do córtex pré-frontal, vocês estão vendo lá em amarelinho, na cognição social é conhecida desde o caso do Phineas Gage. Acho que todo mundo já conhece o caso do Phineas Gage, eu não vou repetir, mas depois, ao vivo aí, a gente pode conversar sobre essa história. Muito bem. Vários autores, aqui em amarelinho, ok? Vários autores, né? Golder, Mega, Cummings, Soloway, Mallory, etc., referem que o neocórtex ventral e as estruturas paralímbicas ventrais ocupam-se de outorgar um valor aos sentimentos e aos atos que executa o neocórtex dorsal. Aí ele fala, deve-se fazer um esclarecimento anatômico que estruturas paralímbicas ventrais correspondem ao córtex pré-frontal, ventromedial, amígdala, ínsula ventral e o polo temporal. Aí aqui o que nos interessa. Já o córtex pré-frontal orbital, mais anterior e lateral, corresponde ao neocórtex. E, segundo Cummings, sua lesão ocasiona um transtorno nas condutas sociais. Então, é um artigo que reforça a importância do córtex orbital, né?
órbito frontal, ou seja, pré-frontal, nas condutas sociais. Um estudo de pacientes lesionados revela que pacientes com lesão pré-frontal têm dificuldades na tomada de decisões e no raciocínio social. Pacientes com lesão pré-frontal têm dificuldades na tomada de decisões e no raciocínio social. Segundo Damasio, tomar decisões é escolher uma opção de resposta entre as muitas possíveis num determinado momento, em uma determinada situação. Para se tomar decisões, supõe conhecer, a situação que exige tal decisão, ou seja, ele tem que fazer uma análise de caráter contextual e das contingências que envolvem essa decisão. As distintas opções de ação, ou seja, o que eu posso fazer a partir daí, então eu tenho que ter uma previsão de planejamento, risco e resultado futuro, e as consequências imediatas ou futuras de cada uma das ações. Consequências imediatas ou futuras de cada uma das ações. Então, veja o nível de complexidade, né, que esse córtex pré-frontal tem que lidar, o volume de informações que ele deve receber para avaliar a situação que exige, né, essa decisão, ou seja, toda a contextualização. Ele tem, por exemplo, que saber, ele tem que ter uma orientação visoespacial. Por exemplo, ele vai tomar uma decisão, que caminho ele vai tomar. Ele tem que ter uma orientação visoespacial. Ele precisa tomar uma decisão de se ele vai para um lugar ou se não vai. Ele tem que ter uma noção, né, de tempo que ele leva para chegar naquele lugar. Então, se você avalia uma noção visoespacial, nós já estamos falando de lobo parietal. Ele está recebendo informações do lobo parietal. Se a gente fala de informação de caráter de cálculo de tempo, ele já está recebendo informações que venham tanto da região parietal quanto do cerebelo, para poder fazer essa análise de espaço e tempo que ele leva para chegar a um determinado lugar. Isso é só um exemplo de contextualização e as contingências. E sem esquecer que essas contingências elas vão mudando a cada milésimo de segundo. O cérebro precisa receber essas informações e está atualizando o tempo todo. Distintas opções de ação. Ele tem que ter flexibilidade para poder analisar as várias opções. E consequências imediatas ou futuras de cada uma das ações. Se eu fizer isso, o que pode acontecer? Então, ele tem que trazer informações de uma experiência anterior, por exemplo, trazer do hipocampo, da região temporal, ele tem que trazer desse reservatório informações de experiências anteriores para poder comparar com toda aquela sensibilidade ou sensações que ele tem no momento. Ele tem que devolver a informação para essas áreas primárias de informação para poder tirar uma conclusão, para gerar uma atitude, um movimento em direção a algum lugar ou alguma coisa. Vamos lá para um segundo artigo. Vamos ver só um pedacinho desse artigo, que tem relação com isso que a gente está falando agora. Córtex órbito frontal lateral antecipa escolhas e integra-se antes com a informação atual. Ou seja, o córtex órbito frontal, ele antecipa as escolhas, né, e integra as informações que ele recebe do resto do cérebro com a informação atual. Então, vamos dar uma lida num pedacinho, num trecho do resumo. Ok. Comportamentos adaptativos requerem integração anterior com as informações atuais para antecipar eventos que vêm logo em seguida. Estruturas cerebrais relacionadas com esta computação deveriam trazer sinais relevantes de um passado recente para o presente. Ou seja, ele precisa, para você fazer escolhas, até a escolha de estar aqui assistindo essa aula, por exemplo, a escolha de ficar dentro de casa, de fazer isolamento social, você precisa fazer uma análise de todo o teu ambiente, ou seja, a gente chama de esterocepção. Você precisa fazer uma análise
da propriocepção e da sensibilidade, não só tátil, dolorosa, térmica, mas você precisa analisar também a sensibilidade de tendão, de ligamento, de músculo, de articulação. Você precisa avaliar o contexto, o ambiente, o espaço que você está. Depois dessa avaliação, recebendo essa avaliação, ele precisa imediatamente comparar essa informação com o momento atual. Essa informação, ela vem, né, do passado, parece que tudo ao mesmo tempo, mas não é. Isso aí é milésimos de segundo atrás, com aquilo que está acontecendo agora. E aí, ele acaba gerando a capacidade que a gente tem de tomar decisões. Isso é função da região orbitofrontal. Aqui nós reportamos, né, no artigo, aqui nós reportamos que ratos podem integrar, né, informações mais recentes que acabaram de acontecer com a informação sensorial, né, melhorando assim decisões do tipo tomar escolhas, fazer escolhas ou tomar decisões, ok? Comportamentos de tomada de decisões com um passado que depende de um resultado a partir de sua história. Então, o que ele está falando com essa dificuldade toda aqui, né? Ele está dizendo que para se tomar decisões, você pega, o seu corpo vai pegar aquelas informações do passado que acabaram de acontecer e vão ajustar, associar com as informações atuais. Ele pega informações com tempo ligeiramente diferentes, tá? Ligeiramente diferentes, e ele compara essas informações e a diferença entre essas duas informações é que vai gerar uma escolha. Complicado, né? Bom, ele diz assim, nós achamos que sinais antecipatórios no córtex orbitofrontal a respeito de escolhas futuras próximas, aquelas que estão surgindo, né, aumentam o tempo, né, o tempo antes desse estímulo começar no presente, ou seja, ele aumenta o tempo. Esses sinais, quanto mais esses sinais eles são completos e antecipam o momento presente, maior esse espaço entre esses sinais e maior é a possibilidade de escolhas que você tem. Então, vamos lá agora para um outro artigo. Córtex orbitofrontal e recompensa. Então, esse aqui nós vamos analisar um outro aspecto do córtex orbitofrontal. Esse aqui eu acho que dá para a gente aumentar e eu trazer isso aqui para o meio para vocês também. Vamos ver se eu não aumentei demais. Não. Ok, tá aí. Vamos ver lá, primeiro, né? Córtex orbitofrontal e recompensa. O córtex orbitofrontal primata contém um córtex de sabor, ou seja, de paladar secundário, o qual o valor da recompensa do paladar é representado. Então, o que ele já está falando aqui? Que existe um córtex primário do paladar. Esse córtex primário recebe uma informação e até ali é só um sinal que está dizendo, ó, isto é, por exemplo, isto é doce ou isto é salgado. Mas não existe nenhum conteúdo de ordem a dar uma qualidade a esse paladar. O que ele representa, e se ele é recompensador, se ele gera prazer ou não, é lógico que tem um sistema límbico associado a esse processo, você precisa do córtex orbitofrontal para isso. Então, vamos lá. Ele também contém uma área cortical olfativa secundária e terciária, na qual as informações a respeito da identidade desse estímulo olfativo ou tato ou de paladar e também sobre o valor de recompensa, o valor, o quanto isso te dá prazer e vontade de correr atrás de novo, né, de comer aquele chocolate, né, ou de sentir aquele cheiro, é representado. O córtex orbitofrontal também recebe informação sobre a imagem, ou seja, sobre a vista, né, a imagem de objetos e faces a partir de áreas corticais visuais do lobo temporal, ok? Então, ele traz informação também, o lobo temporal, nós temos fibras, né, das vias visuais, ele recebe informações a partir desta região para o córtex pré-frontal.
também aprendendo sobre esse estímulo e revertendo o estímulo visual ao qual ele respondeu com uma associação de estímulos visuais com estímulo de reforço primário, né? Assim como também no paladar, né? Na recompensa do paladar, que também é revertido. O que ele está dizendo é, o córtex pré-frontal recebe informações dessas áreas, seja as áreas primárias do paladar, do olfato, ou áreas primárias, né? Ou áreas de visão, mas da região temporal, não na região occipital. Ele recebe, ele aprende, processa e devolve a informação para essas áreas novamente, ok? Aí ele diz o seguinte, vamos baixar aqui. Entretanto, o córtex órbito-frontal está envolvido na representação de reforços negativos, punição também, tanto quanto de sabor, né, de paladar aversivo e aprendizado de associação e de estímulos de reforço, né, para ambos, positivo e reforço primário negativo. Então, ele está dizendo que esse conjunto aqui de informação está dizendo que o córtex órbito-frontal, ele tanto trabalha te dando uma sensação de reforço positivo como de reforço negativo àquele estímulo. Se você sente o sabor ruim, né? Se você sente o sabor ruim de algum alimento, por exemplo, um alimento amargo, isso gera uma aversão, ok? Ele também é responsável pela produção desse sabor aversivo. Ok. Danos no córtex órbito-frontal em humanos pode comprometer o aprendizado e também essa reversão de estímulo, essa volta de estímulo, né? Essas chamam de reforços de associação e, portanto, ele pode prejudicar na correção das respostas de comportamento, tá certo? Quando esses comportamentos não são apropriados por conta das mudanças das contingências de reforço anterior. Ou seja, se você precisa desenvolver um determinado comportamento e há uma mudança no ambiente, você tem que mudar esse teu comportamento, com lesão na região órbito-frontal, você não consegue fazer esta alteração, essa mudança de comportamento. Isso evidencia, portanto, né? Essa evidência, portanto, mostra que o córtex órbito-frontal está envolvido na decodificação e representação de alguns reforços primários, como o do sabor, como o do toque, no aprendizado e na reversão associativa visual e de outros estímulos de reforços primários como esse, ok? Controlando e corrigindo comportamentos de recompensa e punição relacionados e, portanto, na emoção. Então, ele está dizendo o seguinte, nesse resumo todo, é que quando nós recebemos uma informação primária, essa informação, seja paladar, olfato, tato ou mesmo visual, ela é conduzida para o córtex pré-frontal, região órbito-frontal. Essa área processa a informação e devolve, depois de processar, devolve a informação para as áreas de associação, para essas áreas primárias e para áreas de associação, né? O estímulo que chegou no córtex pré-frontal já está diferente quando ele sai do córtex pré-frontal e vai para essas áreas de associação. Quando esse estímulo sai da área pré-frontal e vai para a área de associação diferente, esse é o momento em que você percebe que aquele estímulo, por exemplo, o sabor de um alimento, é algo agradável ou desagradável a você. Então, aquela ideia que a gente tinha lá antigamente, e que nós dependíamos só do sistema límbico para dar esse peso de agradável e desagradável sem o córtex pré-frontal, ela não é verdadeira. E não é verdadeira porque você vê pacientes que têm lesão na região do córtex órbito-frontal, eles dizem que perdem a capacidade de perceber se uma coisa é boa ou não. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que teve uma meningite viral, né, herpética, com várias lesões na região temporal e na região do córtex pré-frontal. Ele tinha uma marcha robotizada,
certo? Uma fala robotizada. E o que você desse para ele, ele come. Se você der, sei lá, um objeto, uma vela, e dizer para ele que aquilo é uma banana, ele come e está tudo certo. Se você der uma banana, ele também come e está tudo certo. Ele sente o sabor, mas ele não consegue fazer a análise do valor da representação que este sabor tem para ele. Muito bem. Nesse momento, nós vamos parar com a nossa divisão de tela, tá bom? E vamos voltar agora é hora da gente conversar. Eu vou abrir os microfones. Me dê um segundo.